paz de Cristo a todos, que Deus abençoe. Estamos agradecidos a Deus, como sempre, por tudo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente na angústia. E nós estamos empenhados nesse trabalho, nesse serviço, que é anunciar o reino de Deus e declarar suas maravilhas e a volta do Senhor que já está próxima. Tem algumas coisas para acontecer, né? Mas já esteve mais longe. Agora se aproxima o fim de todas as coisas. Cristo Jesus, preparado para voltar, para buscar o seu povo e preparando o seu povo para a sua volta. Temos falado sobre o arrebatamento, acerca do arrebatamento secreto que tem ensinado por aí, que não existe. É bíblico, é real, em Cristo Jesus, digo a verdade, não minto. Não há um arrebatamento secreto, são doutrina dos dispensacionalistas que criaram isso através de padres e outros escritores que saíram pelo mundo a falar isso. Mas que não deu seguimento porque logo a igreja, o verdadeiro evangélico, rebateu tudo isso e parou com tudo isso. Ainda continua na mão de alguns, em especial os pentecostais desta geração, porque nem mesmo o catolicismo romano acredita nisso, os de hoje, né? Nem mesmo eles, nem o Martim Lutero falou nada a respeito, e nem ninguém mais diz a respeito desse Cristo assim, invisível, ou melhor, invisível, que vem para buscar um povo e deixar o outro aí para esperar um tal do anticristo. O anticristo está armando o seu trono, está preparando tudo, já está tudo encaminhado, já está tudo preparado. Falarei sobre uma lei que ele tem que estabelecer em breve, assim que eu terminar aqui esse assunto da ressurreição. Ainda dentro da volta de Cristo, mostrarei a todos uma lei que o anticristo vai aplicar e que alguns pentecostais ou igreja pentecostal acredita nesta lei e aprova essa lei como a sociedade como um todo vai aprovar. Precisa aprovar, né? A permissão de Deus para que ele reine. Tudo isso é uma permissão de Deus. Deus permitindo. O anticristo é uma permissão de Deus. O anticristo, querendo ou não, Deus permitiu que ele venha e ele tem que vir. Por quê? Porque os judeus desprezou e abandonou o seu Cristo. E os romanos que receberam o abandonaram. E aí a sociedade, de uma forma geral, também abandonaram. A igreja evangélica desse tempo agora, desse século agora, a igreja que se diz pentecostais, que está por aí, também abandonou o seu Cristo. Se você for hoje andar numa cidade como São Paulo, você vai ver que tem igreja a todos os lados. Mas tudo religião, tudo fantasia, como o catolicismo romano e como todas as religiões. Mas a igreja protestante que rejeita e que protesta contra o pecado, contra o anticristo, contra as suas fábulas, os seus ensinos, as suas mentiras e a sua matança, essa igreja é rara, é difícil, mas existe. Poucas exceções, mas existe. Mas essa igreja que está aí comercializada, como é o que se diz pentecostais hoje. Hoje a igreja está numa dor tão tremenda que parece uma chaga. A igreja entrou em chagas pura. Está doendo demais. Hoje você não pode falar assim, irmão, você está me acusando. Hoje você não pode falar para o pastor, como é que você fala isso? Como é que você prega isso? Você está me acusando, você é um filho do diabo, você me acusa. Hoje está desse jeito.
A igreja entrou num sofrimento tão doído que ela só quer ver os pastores dizer: vem, querida, vem. Vem, amada, vem. Você passa batom pouco, passa mais, querida. Que tal se você fizesse uma tatuagemzinha aqui na testa, que seu brinco descesse um pouquinho, né, amada? Ficava mais bonita, ó. Tem que ser bonita, moderna. Assim a igreja, né? Banda de picaretas. Ai, Deus. A igreja quer isso, né? Ai, querida, faz dias que eu vejo você só com uma cor de esmalte. Você não usa outra. Isso é a bispa que chega para dizer, mas... E o pastor gosta, né? É assim. Hoje a igreja está assim. Se eu ensinar assim, todo mundo, pastor, lindo, maravilhoso, homem de Deus. Que nojo. Ai, ai, ai. Lembra de Jesus falando com seus apóstolos. Ensinando seus apóstolos, os fariseus, os judeus do lado diziam, quando Jesus disse para eles, se crerem no meu ensino verdadeiramente, sereis os meus discípulos. Então conhecereis a verdade vos libertará. Está lá em João. Ele dizia, verdade o que? Não temos pecado, somos filhos de Abraão. Jesus dizia para ele, filho de Abraão, vocês são filha do diabo. Esse é o Jesus Salvador. Vocês não aceitam a minha palavra. Vocês têm por pai ao diabo. Aí nós vamos para Tiago diz, raça de víbora. Víboras. Vamos para João Batista, raça de víbora. Quem vos ensinou a sair da ira futura? Produzeis, pois, frutos de arrependimento. Aí nós vamos para o profeta do amor, que é o João, né? Os pastores de hoje, tudo do amor. João diz, quem comete o pecado é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Você chega nas cartas de Tiago, mais uma vez, Tiago diz assim, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É esse Cristo escondido, tá, queridos? Cobra nada de ninguém. Fica quietinho, que eu venho, só podia ser um Cristo, né, às escondidas. Só podia vir às escondidas. Porque para vir para roubar desse jeito, o pecador e levar o pecador não sei aonde, só tem que ter essa doutrina, né? Cristo mentiroso. Então nós estamos aqui desmascarando isso e mostrando para toda a humanidade. Cristo voltará. Mas voltará como o rei que ele é. Assentar-se-á na nuvem e bradará para o mundo ver. E dirá a terra desmorona, céu desapareça, mar vem aqui na minha mão. É esse o Cristo que virá para todo mundo ver. E anticristo, vai para o fogo você e a besta, e o falso profeta, vai. É assim que ele vai fazer, com um sopro ou com uma palavra. Ele vai jogar todos. Viu, queridos? Esse é o Cristo Salvador. Esse que vem às escondidas é um picareta, covarde e ladrãozinho, tá? Tem nada do céu, nem do Pai, nem do Filho, nem do Espírito Santo. Criaram aí, tá? E vocês abraçaram, tá bom? Assembleanos batistas, metodistas, pentecostais, de uma forma geral. Esse é o Cristo que vocês estão adorando hoje. O meu não. O meu diz, se não se arrepender, nunca vai ver a glória de Deus. O meu disse, aqueles que não exceder a doutrina dos
fariseus, faz fila do inferno 2 vezes mais. Esse é o Cristo que eu sirvo. Esse é o Cristo que eu prego. Se você quiser ele, sejam bem-vindos e ouça a palavra de Deus. Mateus capítulo de número 28, estamos falando da ressurreição. A primeira ressurreição, a ressurreição dos salvos, que está preparada, que surgiu, que aconteceu, que foi preparada por Deus antes da fundação do mundo. Antes do diabo reinar, antes do ser humano existir, a primeira ressurreição, que é a ressurreição dos salvos, já estava preparada. Como pode ser isso? Vou explicar. Quando Cristo estava preparando todas as coisas, Satanás já tinha caído, já tinha lutado contra Deus lá na glória, na Nova Jerusalém. O Miguel Arcanjo, que é o Cristo bendito, o Salvador, que morreu na cruz, e que essa gente aí que se diz pentecostais, todas as igrejas, eu não sei de onde sai isso mesmo. Meu irmão, não dá nem para falar, tem ter nojo disso. Mas é o próprio Cristo, o próprio Miguel, lutou contra ele. Daniel diz, Apocalipse 12 diz que lançou-o abaixo, isso na Nova Jerusalém. Ele caiu numa terra sem forma vazia, que é a superfície. E só havia água onde o Espírito Santo estava ali. Deus é luz, e essa luz, Satanás não tem direito. A luz divina, tem a luz do sol, quem tem da luz do sol, sim, ele participa porque ele entrou ilegalmente no Éden e conquistou isso. Mas ele não tem esse direito. Estava em trevas quando o Cristo faz todo esse universo, esse céu estrelado, sol, lua, e faz esse planeta Terra. Fazendo Cristo esse planeta Terra, e colocando o seu projeto, as suas leis, os seus mandamentos, e colocando tudo para funcionar através do homem. Então Satanás vem e traz a morte que Cristo já tinha trazido, a ressurreição nele mesmo, em Cristo mesmo. Como pode ser isso? João diz em Apocalipse o quê? O cordeiro estava morto antes da fundação do mundo. E que morte era essa que o cordeiro já tinha preparado? Caso o homem viesse pecar, caindo nas mãos de Satanás, ele viria para salvar o homem da morte espiritual, e ele, Jesus Cristo, morreria fisicamente. A morte que João declara para o Filho do Homem é a morte física que todo ser humano tem que passar. Por isso é que nos outros vídeos eu estou dizendo e digo que a morte física Cristo não pôde vencer. Por que ele não pôde vencer? Ele já estava profetizado, ele já tinha dito, ele tinha que passar por ela. Porque se Cristo vencesse ela, Cristo não dava salvação para a humanidade. Por isso é que o diabo dizia, não morra Jesus, não morra Jesus. E inclusive falou na boca de Pedro, e Jesus disse, eu vim para morrer. Satanás não queria que Jesus passasse pela morte física, porque passando pela morte física, ele venceria a morte espiritual, que já estava profetizado lá no começo, antes da fundação do mundo. Ele venceria a morte espiritual, e a morte física não teria nenhum valor para aqueles que servem a Deus, no que diz respeito à eternidade, salvação, adoração, louvor e vida com Deus. Por isso, aqui o salmista diz, precioso é a vista do Senhor a morte dos seus santos, que representa a morte. O tirar do fôlego de vida, que Deus nos deu no Éden, e o estabelecer um novo céu e uma nova terra, e uma nova vida, um novo corpo. Quando nós ressurgirmos com Cristo, aí sim ressuscitados, livres da primeira morte, que é a morte espiritual, a morte eterna, a morte que Satanás trouxe, que Cristo venceu antes da fundação do mundo.
Essa é a primeira morte. Bem-aventurados e santos, Apocalipse diz, aqueles que têm parte na primeira ressurreição, esses não sofrem o dano da segunda morte. Como entra a segunda morte? Morreu fisicamente sem Cristo, está morto já na primeira, que é a morte que o diabo trouxe. Que Cristo venceu, deu vitória aos salvos e que você não aceitou. Você pegou a segunda morte, vai entrar na segunda ressurreição. Vai levantar na segunda ressurreição para ser condenado. Então, ou melhor, lançado ao fogo, né? Condenados já estarão. Então, nós temos aqui a ressurreição de Cristo. Vamos analisar a ressurreição de Cristo aqui e colocar esse assunto que é muito importante. E porque tem uns ensinos por aí que não dá para engolir mesmo, vamos esclarecer. 28 de Mateus. Nos diz a Bíblia: depois do sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, Maria Madalena e Maria e a outra Maria foram ver o sepulcro. Houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu. Chegou, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste branca como a neve. Os guardas temeram de medo dele e ficaram como mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, já ressurgiu. Como havia dito, vinde e vinde ver o lugar onde ele jazia. Agora ide imediatamente dizei aos discípulos que ele ressurgiu dentre os mortos e vai adiante de vós para Galileia, e ali o vereis ora eu vou-la tenho dito. Então nós temos aqui a confirmação do apóstolo, ou melhor, de Mateus, o apóstolo São Mateus, declarando: Cristo de fato ressuscitou. E que dia? Primeiro dia da semana. Eu não vou falar aqui sobre esse primeiro dia, o tempo que Cristo ficou na sepultura. Tem muitas contradições com isso, mas depois nós veremos com detalhe. Vou confirmar dentro da Bíblia a ressurreição de Cristo dentro dos 4 evangelhos. Observa também agora Marcos, capítulo de número 16, versículo de número 1, nos diz a Bíblia: passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem ungir o corpo de Jesus. Muito cedo, no primeiro dia da semana, logo depois do nascer do sol, foram ao sepulcro. Diziam umas às outras: quem removerá a pedra da entrada do sepulcro? Mas olhando, viram que a pedra, que era muito grande, já estava removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido com um manto branco, e ficaram espantados. Ele lhes disse: não vos assusteis, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado, já ressurgiu. Essa é a nossa ressurreição. Essa é a ressurreição de Jesus. Ressurgir. Vamos ressurgir quando Cristo voltar para buscar a sua igreja, porque ressuscitado com Cristo, os salvos já estão.
a primeira ressurreição. Então ele diz aqui, já ressurgiu. Ele lhes diz, não vos assusteis. Buscai Jesus o Nazareno, que foi crucificado, já ressurgiu, não está aqui. Vede o lugar onde o puseram. Mas ide dizei a seus discípulos. E Pedro e dizei a Pedro que ele vai adiante de vós para Galiléia, lá o vereis como ele vos disse. Vamos para Lucas. Confirmação de cada um. Lucas, capítulo de número 24. Versículo 1. No primeiro dia da semana, bem cedo, elas foram ao sepulcro, levando as especiarias que tinha preparado. Acharam a pedra removida do sepulcro. Mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Estando elas perplexas a esse respeito, de repente pararam junto delas 2 homens, com vestes resplandecentes. Elas ficaram tão atemorizadas que se curvaram com o rosto em terra. Mas os homens lhes disseram, por que buscais entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas ressurgiu. Lembrai-vos do que vos disse, estando ainda na Galiléia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens, padeça e seja crucificado, e ao terceiro dia ressurja. Então, a nossa ressurreição, a primeira, aconteceu já com Cristo. Antes da fundação do mundo, já fazíamos parte. Cristo veio já preparado para passar pela morte física, para dar a nós o direito de ressurgir e de ressuscitar a morte que nós morremos no Éden com Adão. A morte espiritual que Cristo já veio aqui vencendo ela, já tinha vencido ela, já estava vencido. Ele passa pela morte física para nos dar esse livramento, para nos livrar da segunda morte. Então aqui a terceira declaração dos 3 apóstolos: Mateus, Marcos, Lucas. Agora vamos ver se o João também fala sobre isso. Capítulo de número 20 e o versículo de número 1. Diz-nos a Bíblia: na madrugada do primeiro dia da semana, sendo ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra fora removida da entrada. Correu ela e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, João naturalmente, e lhes disse: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. Os 2 correram juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Abaixando-se, viu no chão os lençóis de linho, mas não entrou. Chegou Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis
e o lenço que cobria a cabeça de Jesus. O lenço não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Finalmente entrou também o outro discípulo que chegaram primeiro ao sepulcro e viu e creu. Ainda não havia compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que ele ressurgisse dentre os mortos. Ressurgir. Percebe, queridos? O que vai acontecer comigo e com você é ressurgir. O que vai acontecer com os perdidos é ressuscitar. Por que os perdidos vão ressuscitar? Porque não morreram para o pecado e porque não morreu a morte de Cristo no sofrimento dele para nascer de novo com ele, com a salvação, com a morte que ele morreu pelos nossos pecados. Não creram nele, não creem nele, então não ressuscita com a ressurreição que ele trouxe para nós desde a fundação antes da fundação do mundo, que é a ressurreição da morte eterna, a morte que Satanás trouxe a todos os homens. Por isso, o ressurgir é aparecer novamente com o corpo glorificado, como Cristo apareceu do sepulcro. O versículo de número 10, ele diz: então os discípulos voltaram para casa, mas Maria ficou chorando fora junto à entrada do sepulcro. Enquanto chorava, abaixou-se para olhar para dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, assentado onde estivera o corpo de Jesus. Um à cabeceira e o outro aos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que chorais? Por que choras? Ela respondeu: levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se e viu a Jesus ali em pé, mas não percebeu que era Jesus. Perguntou-lhes Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando tratar-se do jardineiro, ela respondeu: Senhor, se tu o levastes, diz-me onde o puseste, e eu irei buscá-lo. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse em hebraico: Rabone, e quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenha, pois ainda não voltei ao Pai. Mas vai ter com meus irmãos e diz-lhes: eu volto para o meu Pai e o vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi anunciar aos discípulos e viu o Senhor. Veio o Senhor e disse que ele lhes falara estas coisas. Então nós temos aqui as 4 confirmações de que Jesus realmente ressurgiu. Agora, tem coisas na palavra de Deus que contradiz, não que a Bíblia tem contradição, mas o que se escreve aqui. Os erros que existem na Escritura, acredito que erro de interpretação, né? O gráfico, né? Não dá para descrever o que é, mas são erros que nós precisamos esclarecer. E um deles, eu vou mostrar aqui no capítulo de número 27 de Mateus. E no versículo de número 48 diz assim: e logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu-a em vinagre, pondo-a numa cana,
dava-lhes de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, rendeu o espírito. Nesse instante, o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressurgiram. E saindo depois do sepulcro, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que havia sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Estava ali observando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir. Entre elas estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Então, queridos, aqui tem um ensinamento, uma ressurreição. Que ressurreição é essa que a Bíblia está dizendo aqui? Maria Madalena, as outras mulheres, Maria, mãe de Tiago, mãe de José, também estava presente ali quando Jesus estava sendo crucificado. Jesus estava aqui na sexta-feira, antes do pôr do sol, sexta-feira por volta da 9h, às 3h da tarde, quando ele já estava crucificado, já tinha sido chicoteado, açoitado e passado por todo o sofrimento, estava ali na cruz, já com seus pés cravados, as suas mãos, sua coroa de espinho na cabeça. Quando ele estava para desfalecer, antes que ele desse o brado, dizendo ao Pai: Deus meu, por que me desamparastes? Então estavam ali todos os presentes observando, e Jesus, naquele sofrimento, naquela angústia, ao lado dele, 2 ladrões, um à direita, um à esquerda, conforme nos diz a palavra, que você vai saber em breve, daqui a pouco, sobre esses 2 ladrões. Então, Jesus, ele, naquele momento, rende o Espírito, invoca o Espírito e clama ao Pai, dizendo: está consumado, Pai. Quando ele brada: Deus meu, por que me desamparastes? Ele então diz ao Pai: está consumado. Sobre ti, sobre a tua presença, sobre o teu Espírito, eu me rendo. E ele curvou a sua cabeça, desfalecendo. Disse que naquele momento o véu do templo se rasga de alto a baixo e houve-se um terremoto. Ali, aquela região, encostado ali no sepulcro, encostado na sepultura de Jesus, que a Bíblia diz que a sepultura de Jesus é um sepulcro novo, que ninguém tinha sido colocado, foi feito especialmente para ele. Então, disse que naquele momento houve aquele terremoto tremendo. E apavorizados ficaram os guardas que estavam ao lado dele, guardando o corpo. É natural isso, havia isso, não sei se hoje ainda existe, mas
colocava o assassino na cruz, o criminoso, a pessoa que quer que seja, crucificado, e ficava observando ali para ver se fugia ou não até que morresse. E Cristo já estava aqui morrendo. Faltou essas palavras, e quando ele fala essa palavra, o véu do templo se rasga e o terremoto aparece. E diz a Bíblia que ao acontecer o terremoto, os sepulcros se abriram. E aí está dizendo aqui os 52 que levantaram dos sepulcros, acordaram, despertaram do sepulcro, muitos santos, vestidos com vestes resplandecentes, vestes brancas, totalmente adornados em santificação, levantaram do sepulcro e ficaram dentro do sepulcro. O sepulcro aberto. Por que, queridos, que estou dizendo isso? Porque não tem um versículo na Bíblia. Eu não achei nenhum versículo até agora. Você me viu ler Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24 e João 20. Você não me viu ler um versículo que diz que depois da ressurreição de Jesus, saíram corpos de santos de dentro do sepulcro, junto com Jesus ou depois da ressurreição de Jesus. Está dizendo que eles ressuscitaram aqui e antes da morte de Cristo, antes de Cristo ser sepultado. Percebe que o versículo é contraditório? Antes mesmo de Cristo ser sepultado, o que não tem jeito dessa gente ser ressuscitada. Por quê? Porque para Cristo ressuscitar com o corpo glorificado dessa gente, ele tem que primeiro receber o dele, queridos. Ele tinha que primeiro entrar na sepultura, cumprir o tempo dele. E no domingo pela manhã, por volta de 39, 40 horas de morto sepultado, ele levanta com o corpo glorificado. Ele tinha que primeiro enterrar o pecado, sepultar o pecado de todos aqueles que morreram com ele desde os tempos de Abel, de todos aqueles que vão morrer com ele até ele voltar para buscar a sua igreja. Ele tinha que primeiro sepultar esse pecado, tirar do corpo da humanidade, tirar de todos nós, através do seu corpo, porque Pedro diz, a Bíblia é repleta nisso. Por isso Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive, por fim se levantará da terra. Vem Pedro e disse que ele levou sobre si as nossas enfermidades no seu corpo, ele sepultou o nosso pecado, como diz Paulo, como disse João, Tiago, todos os apóstolos. Cristo sepultou o nosso pecado e nos deu um novo corpo. Portanto, quando está dizendo aqui que quando Cristo brada e desfalece, antes de ser sepultado, abre-se o sepulcro e corpos de santos que estavam debaixo do sepulcro, levanta-se de lá e fica dentro do sepulcro, porque o versículo é tão contraditório que aqui na frente ele diz, saíram do sepulcro depois da ressurreição dele. Agora imagina, queridas, Cristo ressuscitou essa gente, não foi Cristo. Se essa gente foi ressuscitada, não foi Cristo que ressuscitou. Por quê? Porque Cristo não tinha ainda sido sepultado, ele ainda estava para ser sepultado. Ele não podia ressuscitar essa gente antes dele. Não tinha como ser ressuscitado da sepultura antes dele. Não tem como. Então o que quer dizer isso aqui? Contradição. Contradição o quê? No que diz respeito gramatical ou interpretação. Uma alegoria, não tem outra colocação. Erro de interpretação. Se esse versículo tivesse colocado, o versículo de número 52, tivesse sido colocado aqui por meio do versículo 8, do versículo 9 de Mateus 28, depois da ressurreição dele, quando Cristo desce a sepultura, Maria Madalena vai e vê Cristo levantando. A Bíblia não diz que as irmãs viu ele, viu essa turma, viu essa gente ressuscitada, apareceu a muita gente. Não fala que os apóstolos viram.
Está dizendo aqui que apareceu a muitos. Quem é essa gente? E Jesus? Jesus foi visto pelos apóstolos e por tudo, muitos que lá estavam. Ressuscitado. João disse que Maria foi tocada, ele disse, não, ainda não. Portanto, meus queridos, essa ressurreição é uma alegoria. E vou provar dentro da Bíblia, ela não existiu. Essa ressurreição aqui de muitos corpos, não. Se aconteceu, precisa ser bem colocada. Tem que ser colocado isso aqui. Quando Cristo levanta da sepultura, Jesus traz com ele, ressuscita com ele, os que morreram e que foram fiéis e levantaram com Jesus. Quando a Bíblia diz que Maria foi ver o sepulcro de Jesus estava aberto, se dissesse, os sepulcros de Jesus se abriram, e abriram o sepulcro dos outros que estavam mortos. Confiável, acreditaria, era real, era bíblico. Isso aqui não existe. Vou provar na Bíblia que isso aqui não existe. É uma alegoria. E se existiu, é preciso que corrija a Bíblia, o Velho Testamento todo, as cartas paulinas, Atos dos Apóstolos, o Evangelho de Mateus, de Marcos, de João. É preciso que corrija tudo isso, o Apocalipse tem que corrigir tudo. Por quê? Porque não há verdade nisso aqui. Uma alegoria, uma interpretação errada. Vamos orar a Deus nesse momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado pela Tua palavra, pelo Teu amor tão grande para comigo, para com os meus irmãos. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Que Teu Deus venha ser glorificado e exaltado através das nossas vidas, Pai. Obrigado, Jesus, pela obra do Teu Espírito. Obrigado por cuidar de nós. Obrigado por esse lugar. Obrigado, meu Deus. Eu amo a Tua palavra e quero ela sempre no meu coração. Quero ter de Ti temor, respeito, honra e dignidade pela Tua palavra. É perfeita e não há defeito nenhum, não há falha nenhuma, não há, meu Deus, meu Pai, contradição nenhuma na Tua palavra. Mas no livro, Bíblia, aonde está a Tua palavra, os seus intérpretes erraram. E dentro da Bíblia está provado. Não acredito que por maldade, não acredito que porque quiseram, não foram. São erros comuns, são falhas normais. Mas nós, como servos Teus, pregadores da Tua palavra, também cometemos falha. Mas não queremos que isso prossiga, como sendo, meu Deus e meu Pai, um ensinamento Teu, porque o Senhor e o Teu Espírito Santo não falham. Por isso, Jesus, Teu apóstolo Tiago disse, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. De todos os pregadores da terra, hoje eu sou o que mais preciso de sabedoria. Tu sabes que sou um indoto, mas confio em Ti, no Teu Espírito Santo e, acima de tudo, nessa bendita, santa, maravilhosa palavra. Obrigado, Jesus, por tudo. Venha abençoar o meu povo, venha abençoar a nossa terra, venha abençoar os meus irmãos, os pastores que estão em sofrimento por causa da verdade, ajuda-os. Os que estão em sofrimento por causa das suas tiranias, dos seus erros, aumenta o sofrimento, para que aprenda a se render aos Teus pés. Ó Deus, em nome de Jesus, os missionários que estão em luta por causa da Tua palavra, socorre e ajuda. Os que estão em luta por causa dos seus erros, aumente as lutas, para que aprenda a te servir. Abençoa, meu Deus e meu Pai, a nossa nação e sara a nossa terra. Tem misericórdia da nossa juventude, tem misericórdia dos que estão no leito de dor, Pai. Tem misericórdia daqueles irmãos que estão em cima do muro, indecisos, traz eles que saem do muro e venham te servir. Tenha misericórdia, Pai, dos enfermos, dos que estão nos presídios, dos velhos, que estão nos asilos, que estão em sofrimento, os aposentados, que são os alvos mais queridos dos grandes e das autoridades que se diz governo da nossa terra. Para quê?
para judiar deles, para humilhar e para fazer acepção que está na cara de todo mundo. Mas tu, Deus, chamou a todos para te servir. Que tu os abençoe a cada um. Abençoe os meus vizinhos da direita, da esquerda, os becos, os valados em cada canto da nossa nação, Pai. Tenha misericórdia do teu povo. Tenha misericórdia do homem do campo, dos lavradores. Tenha misericórdia, Pai. E ajuda e socorre. Os médicos, de uma forma geral. Socorre e ajuda, Pai. Obrigado, Deus, por todos. Eu te agradeço pela tua palavra em Cristo Jesus, o nosso Redentor. Amém e amém, Senhor. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Fique em paz e até o nosso próximo vídeo.